Saúde, paz e prosperidade, satisfação em mais uma vez continuar a nossa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos e ainda no capítulo 13, aonde a gente vai observando a caminhada de Paulo na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Só que neste momento Paulo está tomando a frente da viagem missionária. E o que me chama a atenção é a humildade de Barnabé de entender e de aceitar a liderança de Paulo, de perceber que Paulo tem algo que precisa ser observado, investido. E assim acontece nesta caminhada. E aí Paulo, quando chega em uma sinagoga em Antioquia, no capítulo 13, a partir do versículo 16, ele começa a anunciar o evangelho primeiramente aos judeus. Isso é cultura dele já. Isso já é um ato já contínuo de Paulo, onde chega, anuncia primeiramente aos judeus. Isso deixa claro que o juízo é muito maior sobre eles. E aí Paulo desenvolve um sermão começando de Abraão até Davi, ratificando, confirmando a descendência, a linhagem messiânica que tem Jesus Cristo de Nazaré. Só que aí, irmãos, esse sermão, os judeus rejeitam. E aí Paulo claramente diz o seguinte: porque vós rejeitastes, o evangelho será pregado aos gentios. Os gentios, ouvindo isso, diz o texto que eles se alegraram. Claro, caiu da mesa o maná, né? Caiu da mesa. E os gentios pegaram com muita alegria, pois o texto fala claramente que os discípulos, que os gentios, ao ouvirem isto, alegraram-se. Olha o que diz o texto claramente, irmãos, a partir do versículo 46, sendo mais preciso, do 48, os gentios, ouvindo isto, regozijaram e glorificaram a palavra do Senhor. Foi para eles, chegou até eles, e creram todos que estavam destinados à vida eterna. O versículo 48 deixa isso muito claro. Os gentios foram alcançados. Foi a sinagoga, os judeus não quiseram, rejeitaram, a eles não foi revelado, o evangelho chega aos gentios. E a gente sabe que isso também é profecia. Há uma profecia no livro do profeta Isaías, é muito claro isso, em que a mensagem chegaria aos gentios. E assim chegou. Bem, quando Paulo é rejeitado entre os judeus, o texto deixa claro no versículo 51, ainda no capítulo 13, que Paulo sacudiu a poeira dos pés. Isso é uma cultura judaica, irmãos, em que os judeus, quando chegavam em algumas regiões gentílicas, eles sacudiam os pés para não levar a poeira daquela região. Agora, o ato que era usado pelos judeus, agora é contra os judeus. Então o texto fala que Paulo sacudiu os pés contra os próprios judeus. O evangelho é isso, irmãos. Não tem preferência, não tem raça, não tem cor. O evangelho alcança todo aquele ao quem o Pai direcionou. Não faz escolha de nação, de tribo. E o versículo de número 52 diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Enquanto os judeus rejeitavam, os discípulos naquela região transbordavam de alegria. O evangelho chegou às regiões gentílicas. O evangelho chegou às regiões pagãs. A primeira viagem missionária de Paulo é muito didática para nós, irmãos. É muito ensinável para cada um de nós. Os judeus rejeitaram, os gentios abraçaram. Os judeus rejeitaram, os gentios abraçaram. Pensa nisso, tá? Esse foi mais um ganho diário.
Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o nosso próximo Ganho Diário. Deus abençoe.